muito bom dia! Nossa 23ª live desperta. Mais um dia acordando e para programar, reprogramar, atualizar o nosso software, o nosso cérebro, a gente precisa do todo dia. Bom dia, Laís! Cheguei! Eu achei que ia demorar muito mais. Hoje eu tive a primeira mentoria às 4h59, depois outra às 6 da manhã, então já tô aqui assim, ó. Vou enviar essa live aqui para algumas pessoas e vou fechar a cortina, que não deu tempo de fechar. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Pronto, enviado com sucesso. Vou só fechar nossa cortina e a gente começa. Bom dia, Denise, seja bem-vinda! Então, vamos logo pegar esse foguetinho e vamos, vambora! Hoje eu nem falei o título da nossa live, não falei sobre o que a gente ia falar, porque tem dois assuntos que se encontram, que fazem sentido nesse momento. Aqui a gente sempre tá falando de atualizar o nosso software, atualizar a nossa cabecinha, porque não dá pra gente continuar vivendo no hoje, a Laís de 2022, a Natália de 2022, com um software de 2010. Se você faz isso no seu telefone, olha o que vai acontecer, você não consegue. Se você faz isso no seu computador, você não vai conseguir imprimir um papel na sua impressora. A gente tem que estar com os nossos softwares atualizados para o que a gente está vivendo hoje. Você não é a mesma de ontem, entende? E junto a isso tem uma coisa que sempre eu falo que é muito importante pra gente chegar onde a gente quer, pra gente ir evoluindo sempre, é a ambientação. Eu acredito muito que os ambientes, eles têm um poder muito grande na construção de quem a gente é. A gente fez uma atividade aqui que eu pedi para cada uma de vocês desenhar uma árvore. E aí eu falo, quando a gente foi ver qual árvore cada uma tinha desenhado, essa árvore era completamente diferente. A da Laís era uma, da menina de Goiânia era outra, da menina do Pará era outra. Por quê? Porque a gente vai construindo tudo, o nosso background aqui de informações a partir do que a gente vê, de onde a gente tá, do que a gente vive. Nenhuma pessoa vai ser uma folha em branco. Então, como eu tô construindo tudo isso, quais são os tijolinhos dessa parede de conhecimento que eu tô botando na minha cabeça? O que eu tô estruturando nessa minha parede de conhecimento? Tem uma parte que depende muito só da gente, né? Que é o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu leio. E tem outra coisa que eu sinto que vem do lugar mesmo. E por que eu me motivei a falar disso hoje? Ontem foi aniversário do Rio de Janeiro. E aí, sempre nessas minhas viagens, né, morando aí em vários lugares, uma coisa que sempre foi muito comum, que sempre aconteceu, as pessoas falavam, carioca. O carioca, ele tem uma fama, né, uma coisa de ser um pouco cheio de marra, mas de rir o tempo inteiro, de abraçar todo mundo, não sei o quê. Eu achei até muito curioso, dessa vez eu não tô acompanhando tanto o Big Brother, mas eu vejo muitos memes e as coisas na internet, né. E aí tinha um videozinho do Scooby, e todo mundo falando, nossa, como o cara é gente boa, nossa, como o cara tá aí abraçando todo mundo. Aí alguém foi e comentou assim, ele está sendo carioca. Sim. E aí, ontem no aniversário do Rio de Janeiro, eu pensei assim, cara, será que eu seria desse jeito se eu não fosse carioca? Esse jeito como? E eu reparo o que falam de mim, assim. Eu lembro quando eu fui com uns jovens, eu coordenava projetos sociais aqui no Rio de Janeiro, e aí teve um festival internacional de circo social na Itália. Então eu levei 2 jovens aqui da Baixada, aqui não, que eu tô em Vila Isabel, mas da Baixada pra esse festival. E tinha gente do mundo todo, esse Afeganistão, Líbano, Espanha.
Imagina, um dia eu quero falar disso, da questão das línguas, porque ninguém falava a mesma língua e a gente construiu um espetáculo em uma semana e ficou apresentando lá pela Itália. Foi fenomenal, mas enfim, voltando. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi porque um dos coordenadores eram pessoas bem mais velhas, eram integrantes do governo e tal, e eu fui chamada para fazer palestra na Câmara e dar capacitação para professor e não sei o quê. E aí, no final, eu já tava entendendo o italiano. Muito doido, assim, mesmo sem falar o italiano. E teve um dos momentos que ele virou pra mim e falou assim: é incrível como você não tem autocrítica. E eu reparei que lá as pessoas são um pouco travadas, sabe assim? Elas se importam demais com o que vão pensar. Não que aqui a gente não se importe, a gente se importa também, mas vou chegar no ponto. A gente não pode, a gente não consegue nem se dar ao luxo de se importar com o que vão pensar. Por exemplo, cara, a gente tá cansado. Se você pega aí o transporte público, esse metrô lotado, a gente já tem uma questão do espaço, né? Espaço mesmo, físico, dentro do metrô, que aqui no Rio de Janeiro você não pode se dar o luxo de ficar muito longe das pessoas. Então, eu acho que pouco a pouco a gente já vai construindo essa coisa do tato e do contato um pouco maior, entende? Ou quando eu falo assim que você tá cansado, que você não liga muito, brother, eu já dormi em pé segurando no ônibus, entendeu? Então, assim, se eu tiver que dormir, se eu tiver que sentar pra descansar, eu não vou me importar muito se estão me olhando que eu tô cansada, se eu dormir, tá entendendo? Ou ainda, uma outra coisa que eu sinto também dessas qualidades que eu sinto que foi o Rio de Janeiro que me deu, a gente vive num caos, não é mesmo? Eu não sei se você já veio aqui no Rio, e tipo assim, a gente é compensado pela vista, sabe? Mas é treta, assim, treta seríssima viver no Rio de Janeiro, saca? Não é fácil, não é fácil. A gente é compensado pela vista que é bonita. E aí, justamente por ser um caos, cara, eu não sei se você já chegou no momento da tua vida que tava tudo tão descontrolado que você solta a corda, senão você vai queimar tua mão. Tu fala assim, ok, é isso. E eu sinto que isso acontece muito com carioca. É ruim numa parte porque a gente podia reivindicar mais, ser mais ativo, atuar e tal, mas é bom numa outra parte que a gente aprendeu há muito cedo a lidar com as tretas. E assim, cara, o exemplo do metrô. Tá o caos, tá todo mundo próximo. Brother, tu fica amigo de alguém, vai agarradinho assim e dá risada. Eu lembro uma vez que eu cismei que eu queria um bolo de Kit Kat que vinha do centro da cidade. Bom dia, Viviane! E eu fui buscar esse bolo lá na Uruguaiana. Não tinha carro, ainda não tenho. E eu falei, eu foquei tanto que eu queria o bolo, que eu queria aquele bolo pro meu aniversário. Fui lá, encomendei, não sei o quê. A bonita aqui não pensou como ela ia voltar com o bolo. E era um bolo pesado. Meu bíceps ficou gritando de carregar o bolo. Cara, peguei o metrô. Era durante a semana, tá? Durante a semana. Eu peguei o metrô lá na Uruguaiana. O bolo era pesado, eu não dava conta de segurar com uma mão só. E aí eu falei, quando entrei no metrô, foi legal porque as pessoas já sentiram que eu precisava de ajuda. Eu tava com esse olhar e essa disponibilidade assim, eu quero ajuda. Mas eu cheguei e falei assim, gente, é meu aniversário, vocês vão me ajudar a chegar com esse bolo em Vila Isabel? As pessoas começaram a rir. Eu juro pra vocês que eu vim da Uruguaiana até a Tijuca com as pessoas me segurando. Elas vieram segurando no meu braço. Tem hora que não vai dar pra ser sozinho. E quando você estiver no meio do rolê, do caos, para a tua situação é essa. Dá risada e fala assim, gente, é isso, reconhece. É isso mesmo. Né? Desci, ainda tive que pegar outro ônibus, porque Vila Isabel não tem metrô até hoje. Não tem mais integração também. E no ônibus foi a mesma coisa e eu cheguei com o meu bolo. Mas aí, o que eu tô te falando do caos? A gente solta a corda e a gente aceita. Eu acho que o carioca, né, também isso é uma teoria minha, tá? Não entendo de fashion, vídeo que tô fazendo lives para vocês, assim, largada todos os dias, mas tá de manhã, me dei um desconto. O carioca anda de chinelo. Ele anda de chinelo em qualquer lugar. E durante muito tempo eu falei que todo bom carioca andava sempre com um biquíni na bolsa, porque grande parte da minha vida
Eu fazia, por eu morar longe de onde eu tava fazendo as coisas, eu saía de casa com a mochila com tudo dentro, tudo que é comida, roupa pra trocar, né? Desde cedo me acostumei a tomar um banho e me secar com aquela toalhinha pequenininha de rosto ou uma canga, que já servia também pra estender na praia, mas eu falava que todo bom carioca anda sempre com biquíni dentro da bolsa. Porque, cara, se eu tô na chance de estar ali na Zona Sul, indo no médico, eu olho aquela praiazinha, eu vou ali, dou um mergulho, mas com certeza. E aí eu ficava estudando, fazendo hora, até a hora de ir pra faculdade na UERJ. Tomava banho ali naquele banheiro que tem na praia. E era isso. Mas a questão da Havaiana. No Rio, a gente vai vivendo o dia como ele acontece. Se você é do Rio de Janeiro, com certeza já aconteceu de você sair de manhã pra ir pra praia. Na praia você encontrou alguém que te chamou pra um churrasco. De um churrasco você soube de um sambinha que ia rolar no final do dia. Cara, teve uma vez que eu falei assim, Dandara, minha amiga, tô saindo, tô indo pro sambinha. Era o Pablo, amigo nosso que ia tocar. Leva aquele tal vestido pra mim. Cara, eu fiquei ali esperando, troquei de roupa e fui, sabe? Mas por que eu tô dizendo isso? No Rio, a gente vai vivendo o dia como ele vem, a gente vai aproveitando as oportunidades e a gente tá sempre a uma pessoa de distância para uma coisa mudar. Ou para você conseguir o que você quer, ou para mudar o seu rumo, tenha inteligência com os encontros da vida, sabe? E aí eu sinto que essa casualidade, essa malemolência que tem que rolar na vida, principalmente se você tá no meio do caos. E assim, desculpa quem acha que o Rio de Janeiro é um mar de rosas o tempo inteiro. Não é. Então, quando você tá no meio do caos, cara, você vai se virando com o que surge. Então, várias vezes você vai ver. Aqui você chega no Leblon, no lugar lindo, sei que vai ter gente de Havaiana. Diferente de São Paulo. De São Paulo, eu tava lá na semana passada pra ir comer um pãozinho. A gente foi na Bela Paulista, eu senti uns olhares assim, eu tava... Tipo, gente, acabei de acordar, estou indo só pegar um café preto com meu chinelinho. Então a gente vai vivendo tudo. Aí veio a minha pergunta, será que se eu não fosse carioca eu lidaria assim, com esse jeito das coisas, que tudo tá bom e com uma postura de resolver? Se você entra aqui no Rio de Janeiro para viver o seu dia sem estar naquela postura de resolução de problemas, gata, tua vida não vai andar, porque tudo é um problema. E quem chega agora e tá me ouvindo falar isso vai achar que eu odeio o Rio de Janeiro. Não. O Rio me fez falar assim, amo problemas. Porque na vida inteira você vai ser lembrado pelos problemas. Seja os problemas que você causou ou os que você resolveu. E é assim, gente, tudo é problema. Tudo. Então, cara, você só vai. E aí eu falo, a vista compensa. A gente fica horas num trânsito, mas aí tu dá uma olhadinha assim pro lado, cara, tu tem a lagoa ali. Tu fala assim, caraca, Deus esculachou, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito também na praia de Ipanema, cara, bater palma pro pôr do sol. Não sei se vocês já viram isso. É um negócio que arrepia inteiro. Eu lembro quando assisti aquele filme Cidade dos Anjos. Vocês já assistiram? É antigaço esse filme. É muito antigo. Mas tem uma cena... Escreve aqui pra mim se você já assistiu. Tem uma cena de... Na hora do pôr do sol, todos os anjos vão pra praia. E ali é a hora que você pode falar melhor com eles. Eu peguei isso pra mim de alguma forma, né? Que essa hora de contato direto. Eu sempre amei muito o nascer do sol. Quem me acompanha nos stories, eu acordo antes porque eu faço questão de presenciar o sol nascendo. Mas o sol são energias diferentes. O sol quando nasce ou o sol quando ele tá se pondo. O sol quando nasce, ele entra assim, tipo, com uma esperança de realizar. Então tem até uma agitação, uma mini euforia, uma preguiça às vezes. Mas o pôr do sol, cara, ele dá uma tranquilidade, pelo menos pra mim, assim, de contentamento. Aconteceu, né? E o que não deu, amanhã ele vai voltar e eu também, entende? Mas essa cena do... Todo mundo viu, que bom, porque vale a pena ver esse filme, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi as pessoas batendo palma pro pôr do sol. Cara, eu me arrepiei inteira. E eu amo, assim, porque a gente tem um morro aqui, né, na direita, tem uma ilhazinha aqui, e tem uma época do ano que o sol, ele se põe exatamente ali. Eu falo assim, brother, eu tenho certeza que Deus botou essa ilhazinha aí de propósito, assim, ó, pá, porque não tem
como ser tão perfeito, entende? A mesma coisa o rolê da Lua. Se ela tivesse 1 centímetro para lá ou para cá, nada disso do nosso planeta, enquanto a gente conhece, existiria. Enfim, voltando, ser carioca, dar risada, a gente tem um riso muito frouxo também, né? E isso ajuda. E eu acho que a gente ter o riso frouxo, a gente solta o maxilar. Repara você, se quando você tá tensa, você não dá uma tensãozinha aqui assim, ó. E para nós mulheres, o maxilar, esse canal daqui, ele tá diretamente ligado com o nosso canal vaginal, com as nossas tensões. A gente, quando tá muito associada com o medo, a gente fecha tudo. Então repara, o sorrir ele serve para 1 milhão de coisas. Eu sempre falo aqui do sorriso, né? Quando eu descobri que a alegria era a minha força, eu consegui ser potência em tudo que eu fosse fazer, sabe? Mas fiquem atentas, deixem esse maxilar mais solto. A gente consegue relaxar tudo. Quando eu falo para as minhas alunas, agora você vai respirar, vai soltar a tua boca e vai relaxar a vulva, a vagina, tudo, tudo, tudo. Pra gente conseguir soltar. Eu sinto que o carioca, ele tem essa malemolência diferente. E eu vejo muito isso. Já morei na Suécia, Finlândia, ali no meio do Mar Báltico, assim. Estive na Alemanha por conta desse projeto social que eu coordenava. São pessoas maravilhosas, todos têm as suas qualidades, todos desenvolveram competências, eu sinto de acordo com a história que teve, né? A história do país, as coisas que aconteceram. Mas a grande maioria são pessoas mais assim, mais rígidas, o que é muito bom no sentido de trabalho. Eu me identifico muito de trabalhar com os alemães, por exemplo. Eles são assim, ó, pá! É uma máquina, sabe? São linhas retas. Não faz muita curva. Isso também traz problemas, mas traz potências, como tudo, como tudo. Então, o ser carioca, ele me propiciou, do que eu aprendi aqui, né? Isso, do contato mais próximo, me propiciou a entender e vivendo o dia como ele vem. A gente usa muito o jeitinho, né, também. Mas uma coisa que eu sempre falei é que eu sinto que cada lugar é como se fosse um espelho que vai te mostrar uma versão sua que nenhum outro lugar mostraria. Assim como o encontro com as pessoas tem essa potência. E a gente precisa estar atento nessa potência. Cada viagenzinha que você for fazer, todas as vezes que você sair de tudo que é externo, que você julga seu, fique atento a notar o que sobra. O que é isso, Natália? Quando você viaja, quando você tá em outro lugar, você não colocou a casa nas costas e foi. Até só se você tem um motorhome, mas ainda assim o seu quintal vai estar diferente, a estrutura vai estar diferente, as pessoas, tudo vai estar diferente. Mas quando a gente viaja, todas as vezes que eu viajo, e por isso eu falei assim, eu vou aumentar a pressão em mim esse ano, eu saí desse meu confortinho aqui, né? E eu tô num cenário que eu não conheço. Eu tô lidando com coisas que não tenho as minhas coisas, eu não tenho a minha caneca, eu não tenho a minha cama. E uma série de outras coisas. Quando me tiram tudo de externo que eu tenho, eu consigo ver com mais clareza o que de interno me faz parte. O que sou eu mesma, fora das coisas que eu tenho ou que eu faço. A gente não pode confundir e achar que a gente é o que a gente faz. O que a gente faz, sim, é fruto da nossa árvore. Mas qual é a minha seiva? A minha seiva, ela é intocada. Minha seiva é o meu espírito. A minha centelha divina é a minha seiva, a seiva da vida. Todos nós temos seivas e somos que nem árvores. Você conhece uma árvore pelo quê? Pelos frutos. Se você olha uma árvore e a goiabeira lá, aquela goiaba não tá muito legal, tá meio sem gosto, ou ficou meio pequena, meio seca, tem alguma coisa errada, ela tá doente. E a doença tem vários âmbitos. Quando ela chega no corpo físico é porque ela já passou em outros campos sutis que a gente tem. Então, qual será os frutos que você tá dando? Esses frutos mudam dependendo do lugar que você tá? Provavelmente sim, o solo vai ser diferente. E aí tem uma coisa, a última coisa que eu vou falar do carioca. Tem gente que acha que aqui é uma loucura, que ninguém olha pra ninguém e tal, mas eu já penso diferente. Não teve uma vez que eu precisei de ajuda num ônibus, na rua,
que eu não tive, eu sempre tive. O carioca, ele é acolhedor. Até zoam a gente, falam assim, né? Porque a gente encontra e fala assim, pô, vamos marcar. A gente tá ali no momento, no desejo, a gente quer, o desejo existe. Só que a gente também lida muito com uma casualidade, né? Então é muito comum você ficar muito próximo aqui da galera do CrossFit, de quem você vê todo dia, do seu trabalho, você faz amizade, tipo no ônibus, se a pessoa tá ali 2, 3 dias pegando o mesmo dia que você já vai começar a conversar, sabe? Mas eu sempre tive muito acolhimento de todas as pessoas de onde eu tava. Coisas que eu senti falta em outros países, assim, quando eu estive. Aconteceu, já deve ter acontecido com você também. Na época que não tinha esses cartões de ônibus, né? Eu entrei no ônibus, eu esqueci de trocar o dinheiro, eu não tinha, o cara não tinha troco, eu tinha que descer, não sei o quê. E aí uma senhorinha viu, né, o rolê que tava acontecendo, ela falou assim, eu pago pra você. Eu falei, nossa, muito obrigada. E eu já imediatamente, esse dinheiro eu não vou conseguir pagar pra ela diretamente. Mas quando eu tive a chance, eu fiz pra outra pessoa. E é assim. Diferente de quando eu tava, não tô generalizando, tá? Vou falar agora da Suécia, porque eu morei lá 3 anos. E fiz amigas incríveis, que são minhas amigas até hoje, hein? Que cuidaram de mim seriamente quando eu tive problemas lá, são maravilhosas. Mas teve um episódio que aconteceu comigo. Não. Voltamos. Ai, que uó. Me diz aí se vocês estão aí. Tá dando que o sinal tá cheio no 4G, mas se tiver ruim eu entro no Wi-Fi e fico lá naquela tensão. Me diz aí qualquer coisa, gente. Estão aqui? Estamos aí? Taran, taran, taran. Falem comigo. Fale alguém. Esse momento é tão de vazio. Será, gente, que vocês ainda estão aqui ou não estão? Tá tudo parado. Tudo parado. E o medo de sair agora e tentar ir pro Wi-Fi. Falem comigo. Aqui ainda. Vou continuar então e vou passar rápido pela Suécia pra gente voltar pro Rio de Janeiro, fazer o nosso boot e quero comentar outra coisa com você. Lá na Suécia eu morava num parque de diversões. E aí tinha um trenzinho, que eu nem lembro o nome, que ia até o centro da cidade e tal. E nesse dia tava chovendo, eu fui fazer compras. Quando eu fui... E lá você já tem, como fala, é um cartãozinho assim que você compra e sempre ficava bem antes da gente ter aqui isso, né? E você já compra, mas cada pontozinho tem uma maquininha que você pode comprar. Quando você... você pode pagar em dinheiro também nesse trenzinho, né? Fiz as compras de mercado, no mercado que era super barato, o Lidl, e tinha um esquema também que a gente, como morava muita gente, a gente juntava latinha, garrafa, e a gente trocava e dava um papelzinho que eu já usava no próprio mercado, era incrível. Toda compra do mês, assim, de coisas essenciais, né? Grossas, eu falo assim, o grosso, né? Macarrão, açúcar, café, óleo, tudo a gente comprava com esse dinheiro que era da casa inteira, né? Porque vinha dessa coisa que a gente juntou. E cada um na folga tinha essa responsabilidade, né? Quem tivesse de folga na semana ia lá, trocava, comprava e voltava. Tô eu voltando, chovendo. Na Suécia chove todo santo dia, pelo menos lá. Choveu na primeira semana inteira que eu cheguei. Isso é até outra história engraçada, mas que eu conto outro dia. Peguei esse trenzinho, entrei, aí eu lembrei que eu não tinha comprado o ticket, cara. Mas eu falei assim, beleza, eu tenho dinheiro. E todo dia, no mesmo horário, era o mesmo carinha que pegava o meu papelzinho. Ele falava inglês comigo algumas vezes, já tinha visto ele falar inglês com outras pessoas. Nesse dia, desculpa, ele falou, me dá o papelzinho. Aí eu falei assim, eu não tenho, e a maquininha estava quebrada. Eu não consegui comprar. Aí ele, sem o papel. Aí, minto, ele não falou assim, eu entendi depois, né? Ele mandava eu descer do ônibus, do ônibus, do trem, só que tava chovendo muito. E tinha um monte de gente. Aí ele apontava pra uma plaquinha que tava assim na porta, que dizia que tinha, tipo aqui no ônibus, tem um valor máximo de troco que ele pode dar. E eu tava com uma nota muito grande. E aí eu falava com ele, tá chovendo, deixa eu ir até a próxima estação, porque aí eu desço lá e compro na maquininha de lá. Ele gritou comigo, ele me expulsou de dentro do trem e ninguém fez nada. E eu sabia que ele falava inglês, ele não quis falar inglês comigo, ele só quis me expulsar do trem com todas as compras na chuva.
E esse dia, óbvio, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu tava com 22 anos, 23. Só me doeu muito, mas eu lembro que o que mais me doeu foi nenhuma das outras pessoas terem me ajudado ou feito alguma coisa. Porque assim, ter um babaca, ok, mas quando você vê assim, tipo, 15, aquilo doeu, sabe? Então eu sempre fico muito atenta o quanto, às vezes a situação não é com a gente, mas a gente pode mudar a situação e ela fluir de uma forma mais leve, né? Seja pra alguém que você conhece ou não, outro dia você vai estar nesse rolê de precisar, assim. Então, essa é uma coisa que eu comparei que eu gosto do Rio de Janeiro, sabe? Todas as vezes que eu precisei de alguma... Foram raras as vezes que eu tive estresse nesse sentido de precisar. Eu sinto que o carioca, ele recebe. E ele tem essa coisa da intimidade. Eu sinto que a gente se conecta com qualquer um. E eu atribuo isso à praia enquanto um espaço muito democrático, né? A praia é um lugar onde você tá desnudo. Já foi muito mais, hoje em dia tá menos, mas ainda assim... Na praia você tá desnudo um pouco, você tá ali só na areia, curtindo e gostando das mesmas coisas, e é o lugar onde todo mundo se encontra, né? Então, o ambiente, ele proporciona muito, sempre. E aí, a gente já falou um pouco disso numas outras lives, mas a ambientação vai te conectar com as pessoas. Escolha os lugares que você tá, o que você quer acessar. A gente não pode estar só em passeio o tempo inteiro, né? Eu gosto muito de dizer, e todo mundo conhece essa frase, que eu moro onde as pessoas passam férias, né? Então isso também traz uma outra visão. Aqui eu sinto que o Rio, ele é muito propício e bom para diversão. Quando você tem que resolver coisa séria, o buraco é mais embaixo. Fica um pouquinho mais complicado. Mas o contraponto disso é, toda chance que a gente tem para se divertir, a gente aproveita. E isso eu levei para minha vida em qualquer lugar que eu tiver. Entende? Então, hoje fica o exercício, assim, de você observar. Identifica mesmo o que o lugar onde você nasceu e viveu muito tempo te ajudou a moldar quem você é. E se tem alguma característica de que você identifica que pode vir de algum outro ambiente, vá até esse ambiente. Construa, porque nós somos muitas, somos unas, mas somos muitas. E cada lugar que a gente tá vai tocar a gente de alguma forma. E aí eu entro na modelagem. Modelagem é acessar uma frequência, não é cópia. A gente modela uma pessoa. Eu faço isso sempre porque eu acho que se tem alguém que carrega uma característica que eu admiro, mas cuidado com a admiração, outro dia eu falo disso, né? Ou que essa pessoa já chegou aonde eu quero chegar, eu vou no rumo dessa pessoa. Eu tento ver a essência, a frequência que essa pessoa acessa e trago pra mim. Essa semana que passou, eu modelei o Ayrton Senna, nosso querido Ayrton Senna. Natália, como é isso? Eu fiz aqui assim, ó, e hoje eu só vou passar, porque nada disso é meu, então eu só vou repetir pra vocês algumas das coisas que eu anotei, que a frequência bateu lindamente, são frequências que eu quero acessar. E talvez isso faça sentido pra você. E aí a gente vai pro nosso boot final, tudo bem? E aí é muito doido quando a gente admira alguém como o Ayrton Senna. A gente olha, acha que ele é um cara, assim, né, super corajoso. Mega corajoso. E é, né? Mas assim, a gente pensa que ele não tem medo. A gente confunde ter coragem com não ter medo. A gente acha que as pessoas que realizam muitas coisas não têm medo. E aí é muito doido. Perguntam pra ele, você, como que é? Você é um piloto, né? Você corre muito. Você já teve medo de morrer? Você não sente? Aí ele falou assim, é mais fácil te falar quantas vezes não deu medo. E eu achei genial. Aí ele fala assim, tem um frio no estômago, o coração quase vem aqui e volta várias vezes, mas você tem que aprender a viver com isso. E é muito lindo, né? Porque a gente tem mania de desvalidar o trabalho do outro. Como é que é isso? Pra você que tá com medo de fazer alguma coisa, é muito mais fácil eu achar que o fulano não sente medo, por isso que ele faz. Como eu sinto medo, eu não posso fazer.
Não tem uma lógica aí? E não, a gente sente medo, só que a gente vai assim mesmo, porque a gente acessa coragem. Coragem é agir com o coração, a gente sofre. E a outra coisa que eu achei muito incrível, e é o que a gente vem se treinando aqui, eu venho falando sempre, tem os momentos de tensão onde a gente tem que tomar as decisões rápidas. Em momentos de perigo, a gente não pode deixar a emoção tomar conta da gente. As emoções são passageiras. A gente não pode deixar de governar nunca. Nos momentos de perigo que ele enfrentava na corrida, ou que a gente enfrenta ali os momentos de crise, tensão na nossa vida, a gente não pode deixar de governar, a gente não pode perder o autocontrole e o domínio. E é muito lindo você ver um cara que nem ele falando. E ele tinha um jeito muito calmo, né, de falar. E eu gosto muito porque ele era o improvável. Eu já tenho falado muito disso nos últimos dias, porque é uma frase que tem me tocado muito, que Deus escolhe os improváveis. Ele era total um improvável. Ele era franzino, ele era humilde, tinha um problema no coração, gente. E era daquele tamanho todo. Era daquele tamanho todo. E mais, outra porradinha aí que desconstrói você que acha que vem, né? Você acorda um dia, você tem um talento e aquilo tudo vai se fazer por si só. Até sim, né? Porque Deus tem um mover muito criativo e pode todas as coisas. Mas se você tá esperando essa coisa pra sua vida acontecer, não vai dar muito certo. A gente precisa dar o passinho, a gente precisa estar no caminho. Já falei disso outras vezes, nem vou entrar nesse lugar hoje. Mas uma coisa que é muito curiosa e que todo mundo falou nas entrevistas a respeito do Ayrton Senna era que ele não era talentoso. No bairro dele, ele era o último a ser escolhido. E ele não era bom na chuva, o que ele ficou muito conhecido depois, né? Não sei se vocês sabem disso. Ele não tinha facilidade, mas ele era obstinado. Ele era obstinado, sempre foi, sempre foi. Ele, e assim, porque uma outra coisa que ele falou que eu me conectei muito, que todo mundo falava assim, você é muito determinado. E ele falava assim, eu não sou determinado. Porque a determinação tem um pouco a ver com você não querer fazer um negócio, não tá curtindo e fazer mesmo assim. Ele falou assim, eu sinto alegria de estar fazendo todas as coisas. Quando ele se via na barra, porque ele era muito fraquinho, né? E os treinamentos potentes dele, falava, eu sinto alegria. Alegria é força. E aí ele dizia muito que nada motivava mais ele, ou supria mais ele, do que esse desenvolver do potencial humano. E ele atuava nisso nele mesmo, assim. Então, quando a gente fala de curtir o processo, é um pouco isso. É gostar daquela dorzinha de quando você tá vendo a fraqueza ir embora, sabe? É curtir tudo isso. E aí tem esse aqui que eu falei assim, uau, vou escrever isso aqui e botar na minha porta. Você treina o seu corpo para ele fazer o que você quer, não o que ele quer fazer. Você coloca seu corpo no limite para fazer o que você inúmeras vezes quer e treina sua mente para fazer a mesma coisa. Punk, né? É muito incrível, é sobre isso. E aí perguntam para ele também uma hora a definição de sucesso. E aí tem a parte mais prática, que é resultado, mais desafio, mais bem-estar, seu equilíbrio, tentar o melhor em tudo que eu faço. Mas aí para mim tem o pulo do gato, que foi o outro momento onde eu me conectei, que é o que eu tenho vivido a minha vida, que é o servir com desfrute. Você tem que achar uma atividade que te complete tanto que você não consiga viver sem. Só aí tá justificado o que você deveria estar fazendo na sua vida. E aí tem uma hora que ele fala, tudo na vida dele era organizado em função do automobilismo. As férias iam ter a ver com onde ele teria que estar por conta do trabalho, as reuniões, tudo. E tá tudo bem, mas tá tudo confluindo quando você tem um rumo. Mas o mais importante, pra mim, foi isso. É uma atividade que te complete tanto que você não consiga viver sem. E aí você deita todo dia com a cabeça ali, ó, tranquila, em paz.
Mesmo com as crises, mesmo estando difícil. Você está tendo alegria porque o seu foco está em se desenvolver o seu potencial ao máximo. Então você não é determinado, você só está alegre ali, ó. Olha que viradona de chave, hein? Fez sentido por aí, sim ou não? Uau, né? Eu quando tava vendo, eu só falei assim, uau. Todas as esferas da vida vão ter uma ligaçãozinha assim, ó, com o seu servir. E aí tem outra coisa que todo mundo sabe, já sentiu isso alguma vez na vida, mas a gente esquece. Então eu tô aqui hoje para te lembrar e você vai se lembrar. Está no lugar certo e na hora certa. Para você estar no lugar certo e na hora certa, concorda que se você tiver... Ah, você tá até emocionada. Eu me emocionei demais. Para você atingir e estar em mais lugares e ter acesso a mais horas certas e mais lugares, você tem que estar em movimento. E não necessariamente é um movimento geográfico não, tá? Você pode estar em movimento de dentro da sua casa, mas aí você tá nas conexões, no networking. Entende? Você estar no lugar certo, na hora certa, vai depender do seu movimentar. Você tem que estar em movimento. É no caminho que você encontra os semelhantes aos seus. É no caminho que você encontra os coraçõezinhos que estão ali vibrando na mesma frequência, que estão indo para o mesmo lugar. E se bobear, você encontra gente até que já foi e veio dar uma visitadinha no caminho para ver se tem alguém que quer ir junto. Entende? Então, movimento. Em casa ou no espaço físico, para estar no lugar certo, na hora certa, você tem que se mover. Ok? Movimento é vida. Não vai ser organizado. O mover de Deus é muito criativo. Parece um descontrole, mas tá tudo certo. Os pontos do seu passado vão se conectar perfeitamente com seus pontos do futuro. Só vai. Ok? E aí tem um outro ponto, que é o vencer, né? A gente foca muito no vencer. E ele falou, todo mundo quer vencer. É claro que as pessoas querem vencer. Saber aproveitar o momento certo. Olha isso, esse eu vou ler muito devagar, tá? Porque esse aqui eu fiquei repetindo umas 3 vezes. Se você quiser, até escreve aí. Saber aproveitar o momento certo nos pontos fortes e nos pontos fracos, teus e dos outros. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Saber aproveitar os momentos certos nos pontos fortes e nos pontos fracos dos teus e dos outros. Para isso você precisa conhecer. Você precisa estudar você mesmo, estudar a situação. Identificando sempre que a gente tem 2 tipos, né, de decisões. As decisões que podem ser as decisões rápidas, porque são para coisas triviais, que não mudam totalmente a sua vida. E para as outras decisões que vão impactar, né, que são aquelas decisões assim, que vão mudar uma vida inteira, tipo, vou casar ou não. Para essas você toma mais tempo, você pondera, você precisa conhecer todos os pontos de uma mesma situação. Agora já nas outras você pode conhecer parcialmente a situação, mas tomar as decisões, né? Mas eu achei isso genial, porque a gente tem mania de achar que é só o que é meu ponto forte que importa. Não, é trabalhar seu ponto fraco também. É aquilo ali que vai fazer você evoluir. Eu lembro quando estava estudando para o vestibular, eu passei o ano inteiro trabalhando que eu tinha mais dificuldade. Quando chegou mais próximo, eu falei assim, agora eu vou focar no que eu sei que eu já tenho para subir aquilo ali também. O sucesso, gente, nada mais vai ser do que o acúmulo da quantidade de fracasso que você teve. Quanto mais fracasso você tem, mais próximo do sucesso você tá. E vou dar um exemplo muito simples. Se você tá aprendendo, sei lá, a jogar malabares. Pô, não tenho nada aqui pra jogar pra vocês verem. Vai cair, peguei. Vai cair, peguei. Cada vez que aquilo cai, que você fracassa, que você pega, você já sabe uma coisa diferente que você precisa fazer, então você está mais próximo do sucesso. Faz sentido? Sim ou não? Então assim, você tem que estar em movimento, tem que estar fazendo as coisas, tem que ir para jogo. Fracassar, porque quando você está preocupado em aprender, você não perde nunca. Ou você aprende ou você ganha.
Ponto. Entende? E aí teve uma outra coisa que vai ser um pulinho do gato, talvez, em relação ao medo, né? E eu faço um paralelo com o circo. Não é que não tenha risco, principalmente na profissão dele, né? Mas a gente trabalha com risco calculado. Trabalhar com risco calculado. Teve um momento que um jornalista pergunta para ele... porque no automobilismo você não pode encostar, né, no outro carro, a velocidade é muito alta, é tudo... E aí o jornalista vira pra ele e fala assim, de 36 a 48 meses, ele não soube precisar muito bem, o Ayrton Senna ele teve mais contato com outros motoristas do que todos os outros grandes pilotos juntos tiveram. Muito doido, né? E aí ele falava que ele focava, ele sabia, e ele deu toda uma explicação, né? Da curva, do que podia, do que não podia fazer, mas a capacidade de tomar decisão. E o cara critica ele, mas você não acha que foi uma imprudência? Aí ele, por mais que tenha sido uma decisão rápida, eu conhecia todo o background de informações. A pessoa, quando ela tá ali na curva, ela não vai... Uma vez que ela abre, ela não pode voltar, mas o cara voltou, mas ele não era pra ter voltado, muito doido, né? E aí teve essa última corrida que ele ganha, cara, sem as marchas. Você tem noção do que é isso? E aí ele falou, não, eu só vou continuar. Faltavam 7 voltas. Na terceira, ele começou a fazer assim, caraca, eu acho que dá. Ele vence essa corrida. E aí no final ele fala assim, foi Deus. Deus foi vendo tanto a minha força, foi vendo tanto o meu fazer que não tinha como eu não ganhar. Se vocês tiverem a chance de assistir, quem quiser, esse documentário tem 20 minutos, eu mando pra você. Porque é muito forte, porque tem as imagens disso tudo acontecendo, dele tendo que fazer a força pra controlar tudo, não tem câmbio, não tem nada. Mas ele tá ali num mover absurdo. Foi memorável. Que a gente consiga buscar dias memoráveis todos os dias. Essa foi a maior virada de chave na minha vida. Foi até o que eu escrevi ontem na legenda do post da aula de yoga que a gente tem hoje, 7 horas da noite. Falei assim, cara, ser feliz no carnaval sempre foi muito fácil pra mim. Eu tô com a roupa que eu mais gosto, mais colorida, tô com meus amigos, tô rindo, tô fazendo tudo, tô cheia de purpurina. Ser feliz no carnaval pra mim sempre foi muito fácil e muito legal. Mas não dá pra eu viver só 3 dias no ano, gente. Não dá. Eu quero dias memoráveis sempre. Vários, entendeu? Então, é uma das coisas que me chamou muita atenção quando o Ayrton Senna ele vira e fala assim, esse será um dia memorável. Eu fiz tanto que ele me deu. E ele vivia assim sempre, né? Acumulando os fracassos. Que o sucesso foi o acúmulo de todos os fracassos. Ele era muito jovem, ele era franzino, mas ele era muito jovem tendo uma experiência de muitos anos. Muito, porque ele sempre levou até o kart, que para a maioria das crianças era um hobby, ele levava a sério, ele acordava cedo, ele fazia tudo. Então ele falou assim, eu sou jovem, mas eu tenho uma carreira aí de 20 anos. Não lembro agora quantos anos ele falou, sabe? Mas isso ficou muito em mim. A gente precisa se levar a sério, cara. Sabe? Porque a gente fica assim, fulano não bota fé em mim. Ai, meus pais não botam fé em mim. Cara, se você não se levar a sério, se você não se cuidar, se você não cuidar da sua vida, a outra pessoa vai achar que ela tem que cuidar da sua vida por você. E você não gosta, eu sei que você não gosta. Eu tento tomar muito cuidado, até quando eu tô conversando com as minhas amigas, porque quando eu fico nesse molde eterno comigo, né, de resolução de problema, então quando alguém chega pra mim pra falar alguma coisa... meu cérebro já tá programadinho pra te dizer o que você pode fazer, pra aquilo resolver, sabe? Só que eu me seguro, porque às vezes a minha amiga, ela só quer contar mesmo o rolê dela e não quer, né, que eu diga o que tem que fazer. Mas não é o nosso caso aqui. Para aqui e pensa. Tem alguma área, tem alguma coisa da sua vida que você não tá cuidando da sua vida e a outra pessoa, sua mãe, seu marido, sua amiga, seu síndico, tá chegando aí, tá tendo que tomar conta da sua vida por você, porque você não tá tomando conta da sua vida. Olha que saco! Né? Tipo, vai cuidar da sua vida. Com todo o amor do mundo! Eu tô aqui se você precisar, mas é isso, vai cuidar da sua vida. E aí eu termino
falando uma frasezinha que eu anotei exatamente igual. Um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Tá? Um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Eu vou fazer o boot hoje. Mas o boot hoje, eu não vou te dar uma tarefa. Ou não vou visualizar por você. Eu só vou dar aquela introdução que eu sei que é potente a gente ficar ali na postura, na posição vitoriosa, do respirar e fazer, entrar nessa frequência junto. Mas quando terminar aqui a live, assim que eu encerrar, faz o boot você. Visualiza você. Dê graças você. Acesse. Não receba só essas informações. Você precisa acessar. Como é que você acessa? É fazendo, são atividades. Transforma, seja lá o que você vai visualizar no seu boot, em uma atividade que você vai fazer agora, assim que acabar. Micro resultado vai condicionando sua cabecinha a fazer o que precisa ser feito. Show? Vamos lá? Vamos botar esse pé no chão? Tudo que a planta dos seus pés pisarem vos será dado. Se mova. Pise esses pés no chão. Show? Beleza, estão me ouvindo bem? Ai, vamos lá. Tô toda suada, gente. Eu começo a falar, olha isso. Eu sempre entro nesse lugar que falei pra caramba, queria que fosse rápido, 8h05. Vambora, que vocês querem viver. Vamos lá. Pés firmes no chão, postura vitoriosa, abre o peito. Inspire e expira profundamente, fechando seus olhos. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até mesmo aquelas que eu não sei. Faz com que todo dia, pouco a pouco, eu acesse essas verdades. Eu me conecto hoje, agora e durante todo o dia a essa seiva da vida. Eu sinto essa seiva em mim. Como todas as árvores que são conhecidas pelos seus frutos, hoje eu dou bons frutos. Hoje eu me conecto, hoje eu acesso as frequências que são importantes para o meu mover aqui na Terra, para o meu fluir e para o meu transbordar na vida de todas as pessoas. Hoje eu sou leve, malemolente, hoje eu sou sorridente, hoje eu estou na disposição e o meu mover é para servir. A que eu vim? Que isso fique mais claro, independente de onde eu estiver, que eu dê bons frutos. Dá um sorriso. Vai deixando esse sorriso crescer tanto e deixa ele virar uma gargalhada. Coloca seu abdômen pra dentro, coloca sua barriga pra dentro. Leva as mãos em frente ao peito, esfrega uma mão na outra. Cobre seus olhos com as mãos. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver! Se ficou alguma dúvida, algum comentário, então Denise quer, Laís quer, deixa só eu dar uma olhadinha aqui, quem mais quer que eu mande o link? Isso, show. Galera, vamos fazer um dia memorável. Vamos? Bora viver, muito amor sempre. Quem quiser praticar, tem yoga hoje, 7 horas da noite. Beijo!